inspira em seu amor. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Acho que é a configuração nossa aí, não? Gente, vocês estão compartilhando tela? Eu acho que é a nossa configuração aqui, meu. Eu não tô vendo ninguém hoje. Aqui no vídeo, ó. Passa o mouse aqui pro lado da tela direita e vê o vídeo aqui embaixo, ó. Configuração de vídeo. Na tela do zoom aqui. E vídeo. Não, aí não. Na setinha do lado. Aí. Em vídeo settings. Gente, eu não tô vendo ninguém hoje. A gente tá tentando resolver aqui, que a gente recebe aí todo mundo. Acho que tava sem receber aqui. Pronto. Aí, não sei qual é a razão agora que... Pronto. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos começar nosso culto. Vamos pedir a Deus que continue nos abençoando. Joia. Abra as câmeras aí, meu povo. Vou ver a cara de todo mundo, vá. Lisandra, Moca. Abre aí pra gente ver a cara de vocês. Esse povo bonito que Deus deu. Vamos louvar e adorar a Deus. Gostaria de começar o culto de hoje cantando o hino Vigiar e Orar.
do Cantor Cristão, é o número 162 do Cantor Cristão. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. E sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Esse é um dia especial. O Senhor tem nos chamado para estar juntos, para orar juntos, para juntos apresentar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero louvar a Deus por sua vida, eu quero louvar a Deus por você que está aqui nos acompanhando. Eu já tenho aqui um bocado de gente. Quem está com áudio aí? Está com áudio? Você pode falar, Lisandra? Você que está aí para mim no cantinho da tela aí. Posso. Pronto. Eu vou pedir a Lisandra que ore nesse vidas e esse culto que nós estamos começando agora. Pai amado, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, nós agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigada, Senhor, porque estamos de pé, porque estamos aqui reunidos, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por essa tecnologia que nós temos usado a nosso favor nesse tempo de isolamento, Pai. Nesse tempo, Pai, que precisamos tanto um dos outros, meu Deus. Obrigada, Senhor, por isso. Meu Deus, amado Pai, que o Senhor nos conduza neste dia, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, da humanidade, que o Senhor conduza esse culto, Pai, e que o Senhor possa, meu Deus, derramar as suas misericórdias sobre nossas vidas, que o Senhor possa tocar o coração daqueles que ainda não foram tocados, meu Deus, que eles possam despertar para o teu amor, para o teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7. É um texto bastante conhecido, é um tempo de reflexão sobre esse texto. 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Esse texto fala da inauguração do primeiro templo.
E nessa inauguração do primeiro templo, o Senhor aparece ao rei Salomão. E esse texto que nós vamos ler descreve como foi esse aparecimento de Salomão e o que é que Deus disse a Salomão, né? Versículo 11 nos diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O dia de hoje tem sido um dia diferente em alguns aspectos por uma união dos cristãos para jejum e para a oração. E, de certa forma, a maneira como houve a convocação, o chamamento para esse jejum tem gerado algumas polêmicas que em sua parte são pertinentes, sim, né? E alguns discutem se o presidente pode convocar os cristãos para um jejum e oração. Eu quero aqui aproveitar para deixar uma opinião particular de Cleverson, né? Eu vejo esse tempo como... eu penso assim, alguns pastores, até de renome, têm chamado o povo de Deus para a oração e para o jejum. Entretanto, isso não trouxe aquela união que era esperada. E no tempo que o presidente chamou, nós vimos uma resposta do povo. Embora ele não seja líder espiritual da nação, porque o nosso país é um estado laico, e o presidente ele não tem uma representatividade teológica nem sacerdotal, quase que não sai, sobre nossa nação. Nós vimos que houve uma resposta do povo, e por essa razão nós achamos válido esse dia, não como uma luta política. Nós nos abstemos das nossas ideologias, nos abstemos abrimos mão de nossas lutas políticas nesse momento. E o nosso propósito no dia de hoje é nos humilhar diante do Senhor. O nosso propósito é reconhecer que o Brasil, assim como o mundo, tem se afastado de Deus. As pessoas têm caminhado, têm trilhado para longe de Deus. Tem sido tempos de apostasia, tem sido tempos em que as pessoas têm se esfriado, tem sido tempo onde as pessoas têm tripudiado do nome de Deus. E entendemos que Deus, ele tem o poder para aplicar uma repreensão ao povo. E eu observo esse tempo como um tempo onde Deus tem permitido pesar a sua mão. No final do estudo de hoje, nós vamos ler um texto muito interessante que está escrito em Romanos, e Paulo copiou de Deuteronômio, salvo engano, onde Deus ele se dirige ao povo dizendo que ele pode fazer tanto bem como o mal. Ele pode abençoar quem ele quiser, reter a bênção a quem ele quiser, porque ele é Deus, porque ele é soberano. E no dia de hoje nos cabe nos humilhar, dobrar o nosso joelho, reconhecer que temos pecado individualmente, que temos pecado como nação, que temos abandonado os caminhos do Senhor
que temos tomado direções distintas daquela que o Senhor tem nos dado. E por essa razão, nós clamamos a misericórdia de Deus. Que esse dia seja um dia de clamor pela misericórdia de Deus. Que esse dia seja um dia de reconhecimento dos nossos pecados. Que esse dia nós possamos, de fato, olhar para dentro de nós e reconhecer que os maiores pecadores somos nós. Alguém atribui uma frase a C.S. Lewis, não sei dizer se é verdade, se foi ele quem falou, mas essa frase atribuída a C.S. Lewis diz que se você não reconhece como o maior dos pecadores do mundo a você mesmo, você está enganado. E eu creio que ele tem razão nisso, porque os maiores pecadores somos nós. Somos nós que carecemos da misericórdia e da graça de Deus. E nesse dia nós estamos, de fato, reconhecendo que a palavra nos orienta a clamar, a palavra nos orienta a buscar a sua face, a palavra nos orienta a nos humilhar diante de Deus. E é isso que nós queremos fazer no dia de hoje. Portanto, eu quero pedir ao irmão e à irmã que se abstenha hoje dos pedidos de ordem política. Eu creio que todos nós temos os nossos, gostamos de determinada direção, A ou B, mas no dia de hoje, clamemos por nossa nação. O Brasil, o mundo, precisa de socorro, precisa se humilhar diante de Deus, precisa novamente reconhecer que é um Deus soberano, que é um Senhor sobre todos. E nesse tempo, é tempo de nós fazermos isso. E eu quero lhe dar um tempo até, porque se há algum pedido que não está na nossa listinha, você pode nos encaminhar ainda, enquanto nós cantamos o hino Ao Pé da Cruz, o hino 289 do cantor cristão. É um hino muito conhecido. Corre franca, salva
Aleluia. Que nós possamos correr para a cruz, que nós possamos clamar sempre ao Senhor. Irmãos, nós vamos ter um período de oração. Eu estou aqui... chegaram alguns pedidos novos, né? Pedido de Lisandra, que pede oração por Ed Carlos e Rogério. Eu não sei o que foi que eu fiz hoje aí não, que eu fiquei dependendo de liberar vocês entrarem na sala, mas eu vou tentar corrigir isso para a próxima, tá? E os nossos pedidos de oração já conhecidos, mas que eu queria repassar aqui com os irmãos, né? Cleverson pede pela saúde da família, e Evelyn, que está longe. Eu peço também por Rivane, que nesse período a gente tendo que trabalhar mais braçalmente em casa, né? Alguns efeitos da chikungunya voltaram aí, tá com articulações doendo e tudo mais. Essa noite ela praticamente não dormiu, por isso que não está com a gente aqui agora. A Aline, que está grávida, né? Precisamos orar por Aline. Vivian, pela recuperação da sua saúde, pela mãe de Vivian, a gente precisa estar orando. Miriam, que pede pela saúde da família. Isis, que pede oração por Marcelo. E eu estendo esse pedido de Isis ao nosso querido Antônio Joaquim, né? E pela própria Isis, que o Senhor dê graça e sabedoria a ela. Késia, que pede pela saúde emocional e mental. E hoje pela manhã ela também nos fez um pedido por sua viagem a Salvador. Ela está indo visitar sua tia Sara, que está internada, então nós precisamos orar também pela tia de Késia. Leide, que pede equilíbrio emocional, proteção para a família e suprimento financeiro. A Aline está nos pedindo aqui também para orar por Ipiaú, que já tem 4 casos confirmados, e a gente realmente precisa, né, da manifestação da graça de Deus sobre a cidade de Ipiaú também. A Luíse, que pede pela saúde das avós, tanto dela como de Tarsis, né, e agradece porque o Senhor deu uma família aqui em Amargosa. Como é bom ter vocês aqui, viu? Claudinha, que pede pela mãe que é idosa, né, pela família, pelos idosos que estão sozinhos. Em especial, gente, a gente precisa orar muito pelos idosos ali do vizinho nosso aqui, da Fazenda Esperança. E esse é um período muito difícil para eles, porque nem as visitas que eles podem receber normalmente, né, agora não pode receber de jeito nenhum. E é um período de muito isolamento, e isso traz com certeza muita tristeza também. Lisandra, que pede pela saúde emocional, física, pela conversão dos familiares e amigos. Luciana, que pede pela saúde dos pais e por toda a humanidade. Inclusive, Luciana estava até me falando, quer dizer, citando da dificuldade dela de acompanhar os cultos, porque ela não tem internet em casa, então está acompanhando as partezinhas que ela pega pelo 4G e, né, o pacote pequeno não pode ficar acompanhando direto. Jonas, que pede pelos profissionais de eventos e áreas que dependem do funcionamento para subsistir, e que muitos deles estão parados agora, né? Rosana, que pede para o seu irmão caminhoneiro, que precisa viajar durante a quarentena. Oramos também por Rose, pela entrega do seu TCC. E eu gostaria de acrescentar um pedido aqui, irmãos. O irmão Marcos, da PIB Taperoá. Esse irmão já vem enfrentando dificuldades há muito tempo com sua saúde, e ele agora está em Salvador, necessitando urgentemente fazer uma cirurgia em Salvador. E inclusive, se vocês souberem de doadores de sangue, ele está em estado gravíssimo. Não é por causa do coronavírus, ele já vinha enfrentando um problema pulmonar há algum tempo. Seja bem-vinda, dona Léa.
ele já vem enfrentando dificuldades há um tempo com saúde. Ano passado ele perdeu já alguns familiares de forma trágica e agora ele está em Salvador em estado gravíssimo e temos feito um clamor, né, por doação de sangue, mas as pessoas têm, com sua razão, estado temerosas inclusive de doar sangue nesse período, né? E o irmão Marcos está em estado gravíssimo em Salvador. Se vocês souberem de alguém que pode doar sangue para o irmão Marcos, ele é da PIB de Itaperoá, por favor, entre em contato comigo no privado, para eu passar os contatos e como você pode fazer para proceder essa doação de sangue. Esse é um momento em que precisamos de fato nos unir como corpo de Cristo, né? E ajudar quem precisa ser ajudado. Então aqui estão os nossos pedidos de oração. Eu queria pedir nesse instante, deixa eu ver quem está perto aqui. Noca, você tem como falar aí? Abre o microfone de Noca aí, meu. Zé, fala aí para ver se abre aí o microfone. Tô ouvindo, só não tô lhe vendo, mas tô lhe ouvindo. Pronto. Pera aí. Vinho vai lhe enquadrar aqui para todo mundo lhe ver. Aqui, pronto. Pronto, estamos lhe vendo. Você podia orar por esses pedidos, Noca, por favor? Agora, Senhor, nos humilhar diante do Senhor, pedimos a tua graça sobre as nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, pedindo perdão por tudo aquilo que temos feito, não tem agradado o coração. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os pedidos que foi colocado agora aqui diante do Senhor, Deus, nós pedimos a tua misericórdia, no seu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos as pessoas, os profissionais que estão trabalhando na saúde, Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja livrando, guardando mesmo, continua guardando cada um, a nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, por nossas vidas, pelas vidas que estão pedindo aí, que estão doentes, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem com tua boa mão, Pai. Nós acreditamos, Senhor, estamos aqui reunidos porque confiamos em Ti. E pedimos ao Senhor, que interceda mesmo por nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor. Deus, pedimos também pela saúde do Pai. Deus, continua abençoando a tua serva, Deus, em nome de Jesus. Coloca agora ela mesmo diante do Senhor. Eu sei o que ela tem passado, Pai, pois eu também estou sentindo os mesmos sintomas. Pedimos ao Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, por mais aquilo que foi falado aí, Pai, por todos os pedidos de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sempre com providência, Pai. Que seja feita a tua vontade, não a nossa, mas o Senhor sabe o som dos nossos corações e sabe do que estamos pedindo, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse período de quarentena, eu gostaria de fazer um pedido especial a todos os amados irmãos, de uma forma muito clara. Eu tenho me preocupado ultimamente ao andar pela cidade de Amargosa. Eu preciso, né, a gente está no sistema de atendimento de urgências e emergência lá no consultório, e ao passar pela cidade de Amargosa eu tenho me preocupado muito, porque eu tenho visto as pessoas andando despreocupadamente na rua, como se sexta-feira parecia Natal na cidade, né? Placa de carro de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Salvador, e as pessoas andando na rua, todo mundo de braços dados e etc, etc. Gente, falo com todo o coração a vocês, se for alguma coisa extremamente necessária você fazer na rua, vá em ritmo de urgência, faça o que você tem que fazer e volte imediatamente para casa. Se possível, junte, se tiver várias atividades para fazer, né? O que não puder ser feito via telefone, hoje os supermercados estão entregando em casa, você
Tem vários supermercados, você pode fazer sua listinha, discriminando os produtos, eles entregam em casa. Farmácia entrega em casa. Praticamente todos os setores estão entregando em casa. Evite ir para a rua, né? Não brinque nesse momento. Graças a Deus, nós não temos ainda casos confirmados em Amargosa, mas isso não quer dizer que o fato de não ser confirmado não quer dizer que a doença não chegou às nossas redondezas, né? Então, por favor, levem esse assunto a sério, tá certo? O que puder fazer via telefone. Hoje, graças a Deus, a gente há 10, 15 anos atrás nunca pensou que podia estar fazendo uma reunião dessa que a gente está fazendo hoje aqui, né? Com tanta gente presente, ao mesmo tempo longe, mas perto, né? Então, seja um cristão responsável. Por favor, não brinque nesse momento, porque as repercussões disso são muito sérias. E mesmo os jovens, eu tenho visto que os jovens estão achando que eles estão imunes. Na verdade, tem muitas circunstâncias que podem levar o jovem a óbito. Inclusive, as pessoas que têm morrido na Bahia são todas jovens, né? Poucos idosos faleceram na Bahia nesse tempo, a maioria são jovens. Então, pessoas que têm problema cardíaco, pessoas que têm problemas respiratórios, quem tem pressão alta, diabetes e afins, todos fazem parte do grupo de risco. E muitas pessoas fazem parte do grupo de risco e nem sabem disso, né? Fazendo aqui um alerta do ponto da questão do Covid. Eu queria, então, como corpo de Cristo, pedir a vocês que sejam responsáveis, tá bom? Ajam com toda a responsabilidade, com todo o carinho. Lembre-se que nós somos sal e luz nessa terra. Se nós cristãos fizermos diferente, o povo de fora também vai achar que é possível fazer diferente, né? Então, se tem alguma coisa importante para fazer na rua, faça. Mas também nesse períodozinho que você precisa ficar no centro da cidade, se possível, use máscara, se possível, vá com uma roupa, uma camisa de manga comprida. Eu sei que está quente, né? Por que camisa de manga comprida? Porque ao chegar em casa você pode tirar aquela roupa antes de entrar na sua casa, se possível ali na chegada, do lado de fora, os que puderam, né? Tem outro que a porta da casa já é na rua, não vai poder fazer isso. Mas se você puder, na chegada de sua casa, já tira aquela roupa que você estava na rua, tira sapato, que puder ser encaminhado já para lavar. Lave bem suas mãos. Tem vários vídeos aí na internet esse tempo mostrando como lavar a mão, lavar o antebraço. O sabão assim, um excelente aliado nesse momento, tá certo? Não é um assunto teológico nem sacerdotal, mas eu queria estender aqui a vocês o meu cuidado e a oração para que o Senhor possa assim cercar e abraçar cada um de nós, que após esse período de quarentena todos nós saiamos juntos, fortes, e que a gente possa em breve, né, se abraçar. Como eu sinto falta desse abraço de vocês, mas não faz ideia. Eu sou uma pessoa que o toque é muito importante para mim, sabe? Isso é pessoal, não é desenvolvido não. E eu sinto muita falta de abraçar vocês, de beijar vocês, de estar perto de vocês. Isso me faz muita falta. Mas eu sei também que o Senhor tem permitido esse tempo, esse curto período de tempo, talvez de 30, 60 dias, não sei, mas que nós saiamos mais fortes em todos os aspectos. Amém? Vamos continuar nosso período de louvor e adoração. Nós vamos cantar em adoração. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas. Flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável.
majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Lá do começo, em adoração. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te Senhor, como o rei Davi, como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Glória a Deus. Tem uma música que tem muito tempo que a gente não canta na Ibave, mas que eu acho que ela é muito apropriada para esse tempo, que é Em Tuas Mãos Descansarei. Vocês conhecem? Tuas mãos eu descansarei, meu coração te entrego, meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu para sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. Por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor para sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus,
ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. Eu queria nesse momento repetir aquela parte de adoração. Eu sei que talvez a maioria não conheça toda a letra da música, mas nós queremos adorar o Senhor nesse instante. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. 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 Declare, sim, eu creio. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. Que nós tenhamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós coloquemos, entreguemos a nossa vida a Ele. Eu quero louvar a Deus pela vida de Miriam, que deixou esse violão lá na igreja. Meu violão tinha quebrado. O daqui de casa não tá bom, de lá da igreja quebrou. Eu louvo a Deus pela vida de Miriam, que nos cedeu esse violão dela do uso pessoal para a gente estar louvando a Deus nesse período. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos e nós vamos chegar hoje a Atos capítulo 15, versículos 36 a 41. Enquanto você abre sua Bíblia aí, eu quero também dar as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Eu não vejo o rosto de vocês, mas eu sei que tem várias pessoas nos acompanhando pelo Facebook. Que Deus possa, assim, continuar abençoando a sua vida, que essa mensagem do Senhor chegue ao seu coração e encontre lugar, em nome de Jesus. Atos capítulo 15, do versículo 36 ao versículo 41. Atos 15, de 36 a 41. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre,
Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, aqui estamos como teu povo, reunidos de forma virtual, mas juntos em adoração, juntos em oração, juntos como família e corpo de Cristo, para te agradecer por tua bondade, por tua fidelidade, por teu amor, por tua misericórdia que é sem fim. Senhor, nesse momento, mais uma vez, humildemente, te imploramos, estende a tua mão de cuidado sobre cada lar, sobre cada casa, cada família. E, Pai, nesse momento onde estudaremos a tua palavra, nós te imploramos por entendimento, por discernimento, que o teu Santo Espírito, de uma forma clara, continue a falar aos nossos corações nesta manhã. Que essa manhã seja marcante em nossas vidas, Senhor, que a tua voz seja audível ao nosso coração. Ó Deus, que toda preocupação com o que está acontecendo no mundo aí fora saia do nosso coração neste momento e que a tua voz, Senhor, a tua presença seja marcante em cada casa, em cada lar, nos nossos corações. Nós te bendizemos porque tu és Senhor, Pai, e humildemente nos prostramos diante de ti, te implorando, fala conosco. Não deixa, Senhor, que seja uma palestra do pastor, mas que seja, Senhor, a tua voz falando ao nosso coração. Essa é a nossa humilde oração, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, o título dessa mensagem de hoje é Dando a Volta por Cima. E o foco da nossa mensagem é João Marcos. Mas eu gostaria de atualizar você que porventura não tem acompanhado o nosso estudo do livro de Atos. Aos domingos pela manhã nós temos estudado Atos, mas nesse período de quarentena, para que o culto não fique tão longo, né, já que nós temos uma escola bíblica dominical que nos nutre bastante, nós abrimos o espaço de domingo para amanhã, para que o irmão Yuji continue a falar sobre doutrinas batistas. Nós estamos estudando sobre eleição, estudamos a última semana sobre eleição, foi um estudo muito proveitoso, muito bom. Essa semana ele não podia ministrar e nós voltamos com o estudo de Atos, mas nós transferimos o estudo de Atos para as terças-feiras, certo? Então, o culto nos lares que era feito às terças-feiras nós não estamos tendo, nós vamos aproveitar essas terças para continuar com o estudo de Atos. Domingo à noite, nós continuamos estudando a carta de Tiago. E hoje nós temos mais uma vez Tiago falando sobre a língua. Então se prepare aí, você que ainda não domou a sua, nós temos mais uma oportunidade hoje de estudar sobre o domínio da língua à noite. E agora pela manhã, nós estamos estudando Atos, e Atos ele traça de uma forma geral assim, a história da igreja. Ele nos mostra um pouco da história primitiva da igreja. Esse livro foi escrito por Lucas, o médico Lucas, e ele nos mostra desde a promessa do Pai, né, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, e nos mostra no capítulo 2 o Espírito Santo descendo e como a presença do Espírito permitiu que pessoas que vinham visitar Jerusalém conhecesse do Evangelho através de novos idiomas, novas línguas que foram faladas. A partir daí o Evangelho se espalha a partir do momento, o marco foi a morte de Estevão, começou uma perseguição grande sobre a igreja e os judeus começaram a se espalhar. E quando eles se espalharam, eles naturalmente, por serem judeus, eles iam falando da boa nova do Evangelho, mas eles continuavam falando basicamente a judeus. E a expansão da igreja nesse primeiro momento foi uma expansão basicamente entre judeus. E nós notamos que o Espírito começa a incomodar a liderança da igreja para que falassem também aos gentios. E nós vemos ali Pedro na casa de Cornélio, né, quando ele é chamado para ir à casa de Cornélio, ele tem a visão do lençol com vários animais, e
o Espírito dizendo a ele: Pedro, mata e come. Ele disse: de modo nenhum, Senhor, como eu jamais coloquei nada impuro na minha boca. E após isso ele é levado à casa de Cornélio, e ao chegar na casa de Cornélio, antes mesmo dele iniciar a pregação do Evangelho, o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas e elas recebem o Espírito Santo, e aquilo impacta Pedro, porque Pedro, como judeu, ele ainda, a mentalidade de Pedro era de que o Evangelho era para os judeus, era uma continuação ainda da velha aliança. E Pedro começa a entender isso, mas de fato a igreja em Jerusalém, comandada por Tiago, Pedro e demais apóstolos, Tiago não era apóstolo, era irmão de Jesus, mas era líder da igreja. Essa igreja era uma igreja voltada exclusivamente para judeus. A coisa começa a mudar quando Deus providencialmente chama Paulo para o meio dos seus, para o meio apostólico. E isso é relatado em Atos capítulo 9, a conversão de Saulo. A partir desse momento, Paulo, que passa aproximadamente 15 anos em off, por não ter sido recebido pela igreja, ele vai a Jerusalém, mas as pessoas ainda têm medo dele, porque ele era perseguidor, ele durante muitos anos maltratou os irmãos, e aquele pavor ainda existia no meio da igreja, e Paulo volta para Tarso, e lá fica por um período estimado entre a sua conversão e até o momento que chegamos no capítulo 11 de Atos, quando Barnabé chama ele, há um período ali de aproximadamente 15 anos. E Paulo então é recrutado por Barnabé. Por quê? Porque havia uma igreja diferente. A igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, da Síria, ela era uma igreja diferente. E nessa igreja que era diferente, o que é que estava acontecendo ali? Essa igreja estava evangelizando gentios. E era uma igreja que crescia exponencialmente, que crescia de forma assustadora, porque nessa igreja não tinham apenas judeus, mas tinha também gentios. E a igreja lá de Jerusalém, essa notícia chega a Jerusalém, e os apóstolos mandam, como investigador, o CSI dos apóstolos era Barnabé. Barnabé é enviado para a Antioquia para saber o que é que está acontecendo naquela igreja, por que tem tanto gentio lá. E Barnabé, ao chegar naquele lugar, ele fica assim empolgadíssimo com o que está acontecendo, com o que Deus tem feito no meio daquela igreja, como o Espírito Santo tem trabalhado no meio daquela igreja. E ele se empolga tanto que manda buscar Paulo em Tarso para ajudá-lo lá na igreja de Antioquia. Após ficarem ali aproximadamente 2 anos, aquela igreja, no meio da adoração, do jejum, da oração, separa Barnabé e Paulo para serem enviados. E a partir daquele momento começa o que nós conhecemos como primeira viagem missionária de Paulo, que foi acompanhado por Barnabé. Então Paulo e Barnabé e João Marcos saíram para evangelizar na sua primeira viagem missionária. Contudo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, em que circunstâncias aconteceram, mas João Marcos abandonou o barco logo no comecinho da primeira viagem missionária, que terminou sendo concluída por Paulo e Barnabé. Nós chegamos aqui, o texto que nós estamos hoje, é após a conclusão da primeira viagem missionária. Um outro evento que aconteceu após a conclusão da primeira viagem missionária foi o concílio dos gentios, que nós estudamos, salvo engano, terça-feira agora, onde judeus estavam se infiltrando pelos lugares onde Paulo e Barnabé tinham passado para exigir
daqueles irmãos que se submetessem também à lei de Moisés, que se circuncidassem, que guardassem o sábado, que evitassem, que seguissem, na verdade, que fossem judeus, né? Que agissem como judeus, melhor dizendo. E isso levantou uma contenda grande no meio da igreja, a tal ponto que Paulo e Barnabé foram para Jerusalém e lá eles se reuniram com os apóstolos, com os líderes da igreja, naquilo que ficou conhecido como o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. E nessa reunião apostólica ficou certo que os gentios não precisavam seguir as ordenanças dos judeus. E eles recomendam apenas que o resquício, né, do judaísmo que ficou era que eles não comessem carne sufocada, que não comessem sangue e se abstivessem da impureza, da imoralidade sexual. Paulo, então, e Barnabé voltam a Antioquia e após ficarem em Antioquia, essa igreja novamente os envia para um segundo momento missionário. Qual era a intenção de Paulo? Passar pelos lugares que eles já tinham passado anteriormente para fortalecer os irmãos, para dar um novo ânimo. E a gente sabe que essa viagem terminou se estendendo. Eles não fizeram apenas isso, mas eles estenderam essa viagem. Mas algo curioso aconteceu no começo dessa viagem, que foi Barnabé, que era tio de João Marcos, queria novamente dar uma oportunidade àquele jovem de acompanhá-los na viagem missionária. E Paulo, que já estava escaldado com isso, a gente não sabe exatamente o que é que aconteceu na viagem, o que levou João Marcos a deixá-lo, mas não quis que João Marcos o acompanhasse nessa viagem missionária. E isso gerou um atrito entre Paulo e Barnabé tão grande que terminaram se separando. Barnabé pegou João Marcos, foi para um lado, Paulo chamou Silas e foi para o outro, e nós vemos aqui uma separação entre Paulo e Barnabé. Mas diante desse texto, irmãos, eu queria fazer algumas reflexões sobre quem era João Marcos, quem foi João Marcos, e como esse jovem influenciou a nossa vida, como ele influenciou posteriormente o próprio apóstolo Paulo, e como isso pode servir de espelho para a nossa vida também. Porque em muitos momentos nós observamos que nós podemos ser Marcos espalhados pelo Brasil, por Amargosa, e em muitos momentos nós nos comportamos exatamente como aquele jovem. E como a nossa vida pode, de certa forma, parecer com a vida desse jovem. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, 51 e 52, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52, nós temos aqui um relato muito interessante. Diz assim, hoje está mais difícil aqui para botar o texto na tela, porque está bem pequenininho ali, o meu está apanhando, mas é normal. Diz assim, um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Nós vemos aqui o relato de um jovem, né, que seguia Jesus, que era discípulo de Jesus, ou pelo menos andava acompanhando os discípulos de Jesus, e fugiu nu, no meio da briga, lá, da confusão, da prisão de Jesus. Há dois fatos interessantes que nos levam a crer que esse jovem que fugiu nu era o próprio Marcos. Primeiro, que somente ele, nos 4 evangelhos, relata esse episódio. E o segundo é que, assim, provavelmente, isso é uma suposição, não há base bíblica para afirmar isso, é que provavelmente ele estava dormindo quando os acontecimentos da prisão de Jesus
começaram a se desenrolar. Diante disso, ele pega uma capa e vai ver o que estava acontecendo. Ele só se cobriu com o básico e saiu. E quando ele viu os soldados, ele viu a violência que estava acontecendo naquela hora, se desesperou, deixou a capa e terminou fugindo nu. Pelo menos essa é uma possibilidade aventada por alguns estudiosos. E o que é que nós podemos tirar desse primeiro momento? Mesmo alguém sem preparo, mal vestido, né, até mesmo disfarçado no meio dos crentes, ele procurou seguir Jesus. Marcos talvez estivesse sem nenhuma das qualificações que a gente normalmente dá. Né? Quando a gente vai a um culto, por exemplo, um culto formal, eu observo que hoje é bom olhar para o rostinho de vocês, eu observo que muitos de nós estamos aqui informalmente vestidos, né? Não precisa ir botar o terno nem a gravata para participar do culto, calma. Mas, quando nós nos reunimos de maneira formal, a gente se veste de forma formal, né? E aí, esse jovem, ele não tinha um preparo adequado, não estava bem vestido. As circunstâncias demonstraram que ele não era assim, talvez a pessoa mais corajosa dos discípulos, né? Não era o discípulo mais corajoso, não era um Pedro da vida que enfrentou a guarda, mas ele seguia a Jesus. E as características de um seguidor de Jesus, ele não exige de nós excelente formação, excelente preparo, não exige de nós uma excelente vestimenta, não exige de nós uma indumentária adequada, mas ele exige um coração diferente. Quantas vezes, irmãos, nós temos prestado atenção em detalhes que não são aqueles que fazem a diferença para Deus. Nós admiramos pessoas bem vestidas, bem trajadas, e nós vimos em Tiago, no estudo de Tiago, como ele nos exorta a não fazer diferença entre pessoas, acepção de pessoas. Ele nos exorta a não reparar naquele que se veste muito bem, em detrimento do pobre que chega maltrapilho no nosso meio. E essa era uma condição desse jovem. Um jovem que tinha tudo para dar errado. Não mostrou coragem, não estava bem vestido. Na hora que a coisa pegou, ele saiu nu mesmo pela rua, né? Mas quando a gente olha para as Escrituras, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios, depois de Gálatas, Efésios capítulo 6, versículo 13. Ele diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A orientação é que a nossa vestimenta principal, a vestimenta que nós precisamos valorizar, seja a vestimenta espiritual, a armadura de Deus, né? O capacete da salvação, o escudo, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada, que é a palavra, né? E a oração estejam sempre presentes em nossa vida. Mas nós vemos, irmãos, que esse jovem, ele tinha uma origem. E eu queria que você observasse em Atos, capítulo 12, voltemos ao livro de Atos, capítulo 12, que nós vamos descobrir um pouco da história de João Marcos. Atos capítulo 12, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 17, porque nesse trecho fala de Pedro, né, de como Pedro saiu da prisão, nos dá pistas da família de João Marcos. Veja só,
Versículo 9. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, anote aí, onde também muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao conhecer que era a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal de que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. O que nós podemos extrair desse texto a respeito da vida de João Marcos? Primeiro, ele fazia parte de uma família comprometida com o Evangelho de Cristo. Porque quando Pedro chegou, os irmãos estavam lá orando. Quando ele chegou, a igreja estava reunida na casa dele, orando, clamando a Deus pela vida de Pedro, que estava preso. Acontece que algumas coisas nós podemos tirar, pensar desse texto. Uma delas que descobrimos o nome da mãe de João Marcos, né? Que era Maria, mãe de João Marcos. E podemos também fazer uma suposição, aqui é uma suposição de fato, que ele deveria ter vindo de uma família, pelo menos, assim, mais abastada um pouco. Como é que nós podemos chegar a essa conclusão? Porque eles tinham uma escrava, eles tinham uma serva. O nome da serva era Rode, né? O versículo 13 nos diz: Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Nós sabemos que só tinham condições de ter servos, escravos, pessoas que tinham uma condição financeira diferenciada. A maioria das pessoas não tinha ninguém que os ajudasse nos afazeres domésticos. Então, eram pessoas que eles mesmos cuidavam da sua vida. O que é que nós temos aqui, irmãos? É que a origem desse rapaz era uma origem de pessoas comprometidas com o Evangelho de Cristo. O que corrobora a possibilidade dele ser, mais uma vez, aquele jovem que estava lá servindo a Jesus no tempo dos discípulos, quando Jesus estava ainda caminhando entre nós na terra. Irmãos, como é importante uma família comprometida com o Senhor. Como é importante uma família que direciona os seus jovens. Nós não sabemos se João Marcos levou o Evangelho à sua casa. O Evangelho, a Bíblia não nos traz informações sobre isso, né? Mas a verdade é que provavelmente João Marcos foi um instrumento para levar o Evangelho à sua família. E uma família comprometida com Jesus Cristo faz a diferença. Aquele povo estava reunido em oração, reunido buscando a presença do Senhor. Como é importante que a nossa família esteja em oração também nesse tempo. É um tempo de calamidade, é um tempo em que nós precisamos buscar a face do Senhor. É importante esse tempo que a gente tem junto, sem sombra de dúvida. É importante esse tempo que nós oramos como igreja, é maravilhoso. Mas é muito importante esse tempo que nós gastamos, investimos em nosso lar, em nossa família, em oração. É certo que a gente não pode agora desfrutar da alegria de fazer o nosso PGM, né? Os homens que gostam de fazer o PGD, né? na casa dos outros, mas a gente pode sim investir tempo em oração. Nós estamos formando o caráter dos nossos filhos, nós estamos mostrando a eles na prática
como é investir um período em oração, como é investir um tempo na presença de Deus, como é que verdadeiros cristãos fazem. Invista tempo em oração em sua casa, invista tempo em oração na sua família. Milagres acontecem a partir daqueles que buscam ao Senhor em oração. Irmãos, não se engane, esse é tempo de vermos inúmeros milagres acontecendo. Inúmeros milagres acontecerão. E com certeza, todos nós teremos coisas a relatar depois desse período de quarentena. Fique atento, abra seus olhos espirituais, abra seus olhos físicos, né? E permita que o Senhor te mostre o que Ele está fazendo, porque em breve você vai testemunhar. Uma característica desse jovem, irmãos, é que ele teve um fracasso missionário. E quando nós lemos aqui o capítulo 13, o versículo 13, nos mostra que já no começo da primeira viagem missionária de Paulo, ele diz aqui: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Não há maiores informações, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se foi uma briga que houve, se foi pela maneira como foi relatado aqui. E como Lucas não se absteve de descrever brigas, provavelmente não foi uma briga, né? O que se supõe? Talvez um momento de inconstância de um jovem, talvez uma falta de maturidade, talvez pelas circunstâncias duras e extremas da viagem. E João, que vinha de uma família mais abastada um pouco, acostumado talvez a certas mordomias que eles não encontravam na viagem, talvez tenha o levado a desistir. Talvez a pressão sob a qual Paulo e Barnabé estavam sendo submetidos, eles não eram sempre recebidos de braços abertos, eles não tinham um lugar para ficar nessas cidades onde eles passavam, e certamente eles passavam por muitas privações, por muitas necessidades. Inclusive, em muitos momentos, a vida deles estava em perigo. Talvez isso tivesse influenciado Marcos a ponto de ele não suportar a pressão. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós notamos um paralelo entre a vida de Marcos e a nossa vida. A vida cristã, ela demanda de nós muitas vezes coisas que nós não estamos preparados num primeiro momento para enfrentar. Requer de nós postura, requer de nós postura na faculdade, no trabalho, na escola, no meio dos amigos. Requer de nós muitas vezes que nós confrontemos a atitude das pessoas que amamos e que queremos e que são preciosas para nós e que nos tornam pessoas não muito benquistas. Por quê? O crente está no meio, ele já não conta aquelas piadinhas. O crente está no meio, as pessoas ficam às vezes constrangidas em agir como eles agiriam. O crente está no meio, eles já falam baixinho, coisa de um para o outro. E isso muitas vezes nos atemoriza. Isso muitas vezes nos intimida. E nem todos conseguem segurar o tranco. Muitas vezes, eu creio que a maioria de nós, não sei se todos, mas grande parte de nós, tivemos momentos em que estávamos lá em cima, né, firmes, fortes, etc. Em outros momentos, lá embaixo. E alguns até abandonaram a fé, abandonaram o corpo de Cristo. Eu mesmo sou um caso desse. Durante um período da minha vida eu estive desviado. E eu já contei para vocês várias vezes. Às vezes eu estava em casa domingo à noite e entrava no quarto e eu morava entre
assim, na esquina, entre duas igrejas, num ângulo de quase 90 graus entre duas igrejas. Tinha uma igreja batista a uns 300 metros de casa e uma igreja Assembleia de Deus, mais ou menos a mesma distância, só que em outra direção. E às vezes eu entrava em casa domingo e eu ouvia os irmãos cantando. Quantas vezes eu entrei no meu quarto e chorei, tranquei a porta e chorava, porque sabia que meu lugar era lá, entre os crentes. Quantas vezes eu chorei, mas eu corria, eu não passava, não entrava em igreja nenhuma, não passava pela porta de igreja nenhuma, porque eu sabia que no dia que eu assistisse um culto, corria o risco de Deus me chamar de volta. E eu não queria. Até que um dia o Senhor, por sua misericórdia, providenciou um meio de me chamar de volta. Irmãos, quantos de nós, quantos Marcos hoje estão aí, que desistiram da viagem no meio do caminho? Hoje pela manhã, um amigo de Facebook mandou uma mensagem para mim e aconteceu um fato muito interessante. Eu gosto muito de, no aniversário das pessoas, eu mando sempre um parabéns e um versículo bíblico. E eu falei com um jovem esses dias e ele ficou muito intrigado com aquele versículo que ele recebeu. E ele começou a me fazer perguntas. A gente não se conhece pessoalmente, somos amigos de Facebook, né? Eu tenho muitos amigos no Facebook, amigos de Facebook, na verdade. E nós começamos a conversar e ele me falou da sua vida, que ele já serviu ao Senhor e que estava afastado do Evangelho. Eu chamei a assistir os cultos da igreja, né? Conversei bastante com ele, orei com ele. E hoje pela manhã, curiosamente, ele mandou uma mensagem aqui, poucos instantes antes da gente iniciar o culto. E eu lembrei dele, porque quantos Marcos estão hoje aí no mundo, vivendo uma vida pregressa, uma vida que é reprovada por todos, muitos estão à margem da lei, mas que sabem que há uma semente plantada no coração. E assim como aconteceu com aquele jovem, João Marcos, a Bíblia não fala que ele se desviou do Evangelho, fala que ele abandonou a viagem missionária. E assim como aquele jovem abandonou uma viagem, muitos temos abandonado a nossa viagem rumo à salvação, aquilo que o Senhor nos tem direcionado, a uma família melhor, a uma vida melhor. Mas o Senhor nos dá uma palavra de esperança. O Senhor nos dá uma palavra de conforto, dizendo, assim como aconteceu com aquele jovem, pode acontecer com você também. Desistir, desanimar, só mostra que a gente é gente. Só mostra que nós somos feitos de carne e osso, que nós temos defeitos. Seu pastor desanima. Quantas vezes eu me encontro desanimado? Quantas vezes, da hora de ir para o culto, eu preciso dobrar o joelho lá no quarto e dizer, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia do teu povo, da tua igreja. Tem misericórdia do povo que vai ouvir tua palavra através da minha vida. Porque tem muitos dias que as coisas da vida fazem com que a gente se sinta a pior das criaturas. Mas o importante, irmãos, é que nós não desistamos. Que quando a coisa estiver ruim, a gente não abra mão. Mesmo se arrastando, mesmo se sentindo a pior das criaturas, não pare de crer. Não pare de confiar. Esse sentimento só nos mostra que nós somos mesmo carentes da graça e da misericórdia de Deus. Só nos mostra que nós não somos os bons. Que nós não estamos sendo salvos e resgatados pelo Senhor por mérito nosso.
porque individualmente nós carecemos sim da graça e da misericórdia de Deus. Vamos continuar. Mas o Senhor nos oferece uma segunda chance. E eu queria ver com vocês, irmãos, uma nova chance que foi dada. E nesse momento, eu louvo a Deus pela vida de Barnabé e de tantos Barnabés que ele tem chamado. Porque o que é que Barnabé fez? Da primeira vez, o seu sobrinho, João Marcos, já tinha dado cano nele. O que é que Barnabé fez? Barnabé fez com Marcos aquilo que ele fez com Paulo. Ninguém dava crédito a Paulo. Paulo estava lá jogado em Tarsis. Ninguém da igreja deu moral para Paulo. Perdão. Paulo estava lá em Tarsis. A recomendação da igreja quando ele foi para Jerusalém foi o seguinte: ó irmão, faz o seguinte, volta para a tua terra, fica lá no teu canto. Porque lá em Jerusalém, Paulo era problema. Trazia mais problema para a igreja do que solução, na visão daqueles irmãos. E ele foi orientado a voltar para Tarsis. E ele passou muitos anos em Tarsis, sem contato com nenhum apóstolo, mas guardando a sua fé. Quando Barnabé foi chamá-lo, Barnabé resgatou aquele homem que era rejeitado, resgatou aquele homem que não era bem quisto no meio da igreja porque havia perseguido o povo de Deus. E Barnabé colocou ele do lado. Barnabé discipulou Paulo lá em Antioquia, no meio daquela igreja. Paulo foi para ajudar Barnabé, mas ao mesmo tempo ele foi influenciado por Barnabé. Agora, houve um momento de um cisma, de uma cisão. Barnabé foi para um canto, Paulo foi para o outro. E Barnabé fez o quê? Arrastou João Marcos, botou debaixo do seu braço e seguiu o seu caminho. E ele investiu tempo, investiu a sua vida naquele jovem. Certamente, esse caminhar junto fez com que esse discipulado rendesse frutos. E nós observamos ao longo da história, e eu quero ver com os irmãos, alguns momentos que nos mostram a importância desse jovem que foi discipulado por Barnabé também. Veja, João Marcos e Pedro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. 1 Pedro já está lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 5, versículo 13. Ele diz assim: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Nós vemos aqui que o apóstolo Pedro chama Marcos de filho. Talvez um filho na fé, né? Alguém que anda junto com ele. Mas nós já vemos a importância, porque certamente Pedro não estava lá apenas com as pessoas aqui que ele citou, mas se ele cita alguém, é porque esse alguém era alguém importante, alguém que merecia ser citado. E Marcos é citado por Pedro aqui. Mas veja, eu queria estudar com vocês a relação de Marcos e Paulo. Porque eles brigaram, ou melhor, Paulo e Barnabé brigaram por causa de Marcos. Marcos se tornou uma pessoa que não era muito bem quista por Paulo, por causa da sua desistência no começo. Mas a Bíblia nos mostra que houve eles reataram a amizade, algo que poderia ter servido de uma cisão, uma separação para o resto da vida. A Bíblia nos mostra também que houve uma reaproximação desses irmãos e que eles voltaram a ter um relacionamento. E eu queria lhe mostrar isso, para que você visse.
Primeiro está em Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia que tiraram Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. 4:10. Nos diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Então, Paulo está recomendando o jovem Marcos aos irmãos da cidade de Colossos, né? E aqui é daqui que a gente tira a informação de que Barnabé e Marcos são primos, tá? Eu vinha falando sempre, né? Teve hora que eu chamei de tio, teve hora que eu chamei de um bocado de coisa, mas eles são primos, certo? Agora abra a sua Bíblia, mantenha aí, Colossenses, abrimos 4:10, né? Pega o 11, que tem uma informação preciosa pra gente. 4:11. Colossenses 4:11. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Deixa eu esperar a minha botar aqui. Pronto. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Veja, chegou um momento em que o apóstolo Paulo estava preso. Nesse momento que o apóstolo Paulo estava preso, João Marcos e Jesus, chamado justo, foram os únicos judeus que estavam junto do apóstolo nesse momento. E ele cita e dá relevância à presença de Marcos e de Jesus, o justo, por serem a igreja no meio dos judeus não era uma igreja pequena, era uma igreja grande. Não tinha nenhum apóstolo perto dele, não tinha nenhum representante grande, se é que a gente pode chamar assim, da igreja perto dele, mas João Marcos estava lá, perto dele. O que diferencia esse jovem? Alguém que passou por cima de ofensas, passou por cima de uma confusão que poderia ter afundado a vida espiritual dele, mas na hora que Paulo precisou, ele estava lá colado com Paulo. Continua aí. Filemon 23, 24. Filemon só tem um capítulo, então nós vamos ler os versículos 23 e 24. Na saudação final, ele diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então ele está chamando aqui Marcos de cooperador na prisão, né? E nós vemos a presença também de outro rapaz aí. Quem? Lucas, né? Lucas, que veio a ser escritor do livro de Atos dos Apóstolos e do Evangelho segundo Lucas, estava lá na prisão fazendo companhia a Paulo, e assim como Marcos. Então nós vemos que Marcos era um cooperador de Paulo. Eu queria que você olhasse agora 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 4. E aqui nós vemos um momento já no final, talvez, da vida do apóstolo Paulo, onde ele escreve a Timóteo dizendo o seguinte: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério.
nós vemos o reconhecimento do apóstolo do valor daquele jovem, do valor daquele que no começo da jornada havia abandonado a viagem. E aí, irmãos, a gente precisa entender que se há baixos na nossa jornada, na nossa caminhada, também há altos. O que não pode acontecer? Desistir. O que não pode acontecer? O desanimar acontece. O desanimar faz parte da nossa natureza caída. Ninguém fica 100% lá em cima. Eu queria muito dizer a vocês, 100% do meu tempo, full time, eu tô cá em cima. Mas não é assim que acontece. Muitos momentos a gente está lá embaixo. O que a gente não pode é desistir. Chutar o pau da barraca. Largar. Está desanimado? Vai passar, calma. O que é que eu preciso fazer? Colar em alguém que não está desanimado como eu. É por isso a importância dos relacionamentos saudáveis dentro da igreja. É por isso, irmãos, você sabe, as pessoas que você senta para contar piada, né? A gente tem um grupo dos homens que a gente passa o tempo todo mandando piada um pro outro, os memezinhos, né? As coisinhas. Mas na hora de conversar sério, a gente conversa. Né? Precisamos essa semana juntar os homens para levantar recursos para a cesta básica. Eu louvo a Deus pela vida do nosso presidente, irmão Vando, que mesmo à distância continua, né, chacoalhando os homens. E Vando chacoalhou os homens e nós rapidamente levantamos alguns recursos, conseguimos comprar 2 cestas básicas e ajudar um outro irmão com recursos para... ele estava precisando de recurso financeiro mesmo, e nós abençoamos a vida daquele homem. E, irmãos, é isso, nós precisamos estar perto de quem pode nos puxar para cima. Você sabe quem pode. Você sabe quem pode, a quem você pode abrir seu coração. Você sabe com quem você não pode abrir seu coração, porque 30 minutos depois a história já vai estar nos stories do Facebook de alguém. Mas você sabe quem, mesmo nesse tempo de distanciamento, você pode mandar um zap, você pode, fazer uma ligação telefônica, dizer, cara, eu estou passando por situação difícil, me ajuda, ora por mim. Gente, o orgulho tem derrubado muita gente. O orgulho, ou a soberba, ou aquele medo do outro descobrir que você é gente. Como assim, pastor? Não, do outro descobrir que você chora, que você tem dificuldade, que você passa por aperto. Irmão, não despreze a lágrima de ninguém, mas também não esqueça que você é gente. Se está precisando chorar, chora. Abra a boca. Uma das maiores armas que o inimigo tem contra o cristão é a solidão, o isolamento. Quando a gente fica sozinho, pensando, se os irmãos lá da igreja descobrirem que eu fiz tal coisa assim, assim, assado. Tem algum de vocês aqui que não pecou de ontem para cá? Não, de hoje de manhã para cá. Não, vamos diminuir o tempo para ver se dá. Teve algum de vocês que não pecou das, 6 horas da manhã que você acordou até 9 horas que começou o culto? Ou não pecou durante o culto? Né? Irmãos, nós somos gente. E quando eu digo que nós vamos cuidar, não é dizer, né, tadinho, continua pecando. Mas não, pecou. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E nós vimos no estudo da semana passada, de terça-feira,
que nós estudamos tanta coisa, né? Mas quando domingo passado, falando de Tiago, né? Nós observamos que a misericórdia é dada, é ministrada sobre aqueles que usaram de misericórdia. Misericórdia não é fazer de conta que nada está acontecendo. Misericórdia não é tratar pecado como se fosse coisa comum. Misericórdia não é fazer vista grossa para pecado. Mas misericórdia é: você errou, errou. Você quer mudar? Eu estou com você. Estou colado. Porque todos nós erramos. Alguns não mudam. Alguns não querem mudar. Se apegam, se agarram ao pecado. Esses precisam da dura vara do Senhor. Mas quem pecou e quer mudar, esse precisa da nossa misericórdia. Se é verdade, e você logo no começo vai saber se a pessoa quer mudar de verdade ou só quer amaciar a situação para o lado dele. Mas se quer mudar de verdade, cola nessa pessoa. Porque misericórdia é dado para quem é misericordioso. Nós vemos que o resultado da história desse jovem, a gente não sabe quais foram os reflexos da viagem missionária de Barnabé e Marcos. Porque Lucas, que foi o autor de Atos dos Apóstolos, ele focou na viagem de Paulo e Silas. Então nós não sabemos como é que se desenvolveu a viagem de Barnabé e Marcos. Mas sabemos que Marcos se tornou depois um dos escritores sagrados. Nós temos hoje o Evangelho de Marcos, que para muitos foi o primeiro evangelho escrito, o primeiro livro escrito, né, do Novo Testamento. Então, irmãos, a vida daquele jovem desertor influenciou e nos influencia até hoje. Nós, no ano de 2018, passamos o ano quase todo estudando o Evangelho de Marcos. Encerramos no 19, né? Não faz tanto tempo assim que nós encerramos o estudo de João Marcos. E como esse Evangelho tem transformado vidas. Como a visão daquele jovem, que mesmo medroso, acompanhava Jesus, que seguia Jesus. E ele teve a capacidade de, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos contar a história que tem mudado nossas vidas até hoje. Temos defeito? Temos. Muitas vezes, nós somos esses desertores. Muitas vezes, nós somos esses que abandonam o Senhor. E nesse tempo, irmãos, que nós temos visto, eu entendo como a mão de Deus pesando sobre a humanidade. E essa mão de Deus pesando sobre a humanidade, ela nos mostra também a sua misericórdia para conosco, porque nós temos hoje tempo e oportunidade de enxergar o que Deus está fazendo. Nós temos tempo e oportunidade de buscar o que Deus está fazendo. Nós temos tempo e oportunidade de nos humilhar. Nós temos tempo e oportunidade de nos arrepender. Nós temos tempo e oportunidade de mudar. Eu citei no começo Romanos capítulo 9, versículo 14 a 16. Romanos capítulo 9, e eu queria ler com vocês esse texto porque ele é muito precioso e profundo. 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.
Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É claro que Paulo está citando aqui a soberania de Deus de uma forma geral, né? Mas, irmãos, nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. E a Bíblia nos diz que aquele que confessa, que deixa, que confessa o seu pecado, que confessa, que se põe debaixo da poderosa mão de Deus, ele alcança misericórdia. É tempo de misericórdia ser instalada sobre nossas vidas. É tempo de misericórdia de Deus sobre nossa história. E eu queria, nesse momento, muitos irmãos vão entregar o período de jejum agora meio-dia, outros vão seguir até a noite. Mas eu queria, nesse momento, me ajoelhar com você e clamar pela misericórdia de Deus. Porque eu vou ficar aqui de frente, só para ficar mais fácil de acompanhar. Mas eu queria, irmãos, que nós pudéssemos clamar pela misericórdia de Deus. Se você puder, se tiver condições, ajoelhe também. Nós vamos clamar pela misericórdia de Deus. A nossa nação carece da misericórdia de Deus. Nesse tempo tem sido tempo de muita confusão, muita gente morrendo, muitos desistindo, muitos abandonando a sua fé. E o diabo nos apanhou numa cilada. E nesse momento que nós poderíamos estar humilhados e dobrados diante de Deus, nós estamos discutindo política, nós estamos discutindo de quem é a culpa. A culpa é nossa. Porque nós, como povo de Deus, podemos nos humilhar e orar. E é isso que nós vamos fazer nesse dia todo. Estar humilhados diante de Deus, buscar a sua face. Esse é um dia de confissão de pecados. Eu sei que você estará em oração o dia todo. Não é que você vai estar de joelho o dia todo, mas você vai estar em oração. E sempre que você lembrar de alguma coisa, de algum pedido de oração, algum pecado que precisa ser confessado, pare e ore ao Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, aqui estamos, Pai, reunidos como família, como povo de Deus, para Te agradecer, porque o Senhor nos tem chacoalhado. O Senhor, Pai, na Tua misericórdia, tem nos chamado à realidade. Quantos de nós, Pai, como Marcos, temos nos sentido frágeis, temos nos sentido incapazes de continuar a viagem, temos nos sentido, Senhor, incapazes de continuar caminhando, temos, Senhor, nos sentido inaptos, temos nos sentido, Senhor, inadequados, temos nos sentido, Pai, menos crente do que os outros. Muitas vezes temos nos sentido, Senhor, a pior das criaturas. Mas queremos nesse instante abrir o nosso coração para Ti. Queremos nesse instante, Senhor, abrir o nosso coração para Ti, confessando que nós cremos que Tu és Senhor, que nós cremos que somente através de Ti o Brasil e o mundo pode ser salvo. Que não são as coisas que nós podemos fazer, mas é a Tua misericórdia estendida sobre nós. Por isso, Senhor, queremos Te pedir perdão por nosso país. Queremos Te pedir perdão primeiramente por nós mesmos, que temos, Senhor, nos tornado cada dia mais frios, temos nos tornado cada dia mais distantes. Temos tentado, Senhor, não apenas oferecer um culto racional, mas racionalizar de tal forma a nossa fé que temos nos afastado de Ti. Senhor, quantas vezes temos esfriado, temos, Senhor, deixado para depois a leitura da palavra, temos deixado para depois um momento de oração, temos deixado para depois um momento contigo e temos privilegiado tantas outras coisas que não são importantes nesse momento. Nós queremos Te pedir perdão, nós queremos nos arrepender.
Senhor, queremos te pedir perdão, porque como nação nós temos nos desviado de Ti, temos tripudiado de Jesus Cristo, temos tripudiado do Evangelho que chegou até nós. Ó Deus, perdoa o nosso país, Pai, perdoa a nossa nação, perdoa-nos, Senhor, porque como Teu povo escolhido para este lugar, temos cuidado apenas da nossa própria vida e não temos, Senhor, clamado a Ti. Mas nós queremos nessa manhã, nesse dia, nos arrepender disso. E queremos, Senhor, voltar o nosso rosto para Ti. Queremos, Senhor, voltar o nosso coração para Ti. Te implorando, tem misericórdia, Senhor, do nosso Brasil. Tem misericórdia, Senhor, deste mundo que tem se afastado de Ti. Ó Deus, permite que esse tempo seja um tempo de uma nova chance. Permite, Senhor, que esse tempo seja um tempo onde os corações estejam voltados para Ti. Meu Deus, oramos por aqueles lugares que têm sido usados para a pregação do Teu Evangelho, as casas, os lares, as plataformas virtuais, aqueles que têm, Senhor, disponibilizado a sua vida para ajudar a outros, aqueles que por qualquer razão não podem parar nesse momento. Visita, Senhor, policiais, médicos, motoristas, tantos empregados de farmácia, empregados de tantos estabelecimentos que não podem parar nesse momento. Mas nós te imploramos, Senhor, por Tua proteção, Tua misericórdia. Ó Deus, confessamos que necessitamos de Ti. Confessamos, Senhor, que precisamos da Tua ajuda. Confessamos, Senhor, que não podemos resistir a isso sozinhos. E te imploramos, Senhor, estende a Tua mão de cuidado e proteção. Estende, Senhor, o Teu auxílio ao Teu povo. A Tua palavra nos diz que se Teu povo se humilhar e orar e buscar a Sua face e se converter dos seus maus caminhos, Tua palavra nos diz que o Senhor nos ouviria, perdoaria os nossos pecados e sararia essa terra. Sara, Senhor, a nossa nação. Sara, Senhor, o nosso povo. Sara-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Nós, humildemente, clamamos por Teu socorro. Visita, Senhor, os doentes nesse instante. Visita, Senhor. Visita cada enfermo. Visita aqueles que estão infectados pelo vírus, aqueles que, Senhor, estão doentes de outras doenças. Visita agora, Senhor. Que a Tua misericórdia possa alcançá-los. Que eles possam conhecer que há um Deus sobre a vida deles. Que Tua misericórdia alcance a cada um. Continua conosco durante todo esse dia, Senhor. Ser conosco em nossa casa, em nosso lar. Que esse seja um dia que nossos corações, os nossos ouvidos estejam voltados para Ti. Que a Tua misericórdia esteja sempre sobre nós. Nos prepara para o culto de logo mais à noite, Senhor. Continua falando ao nosso coração. Nós Te agradecemos, Te bendizemos e Te adoramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos encerrando nosso culto nessa manhã. Gratos pela misericórdia de Deus, gratos porque podemos estar juntos, mesmo longe estamos juntos, sabendo que muito mais o Senhor tem para nós. Então quero convidá-lo a hoje à noite, às 18 horas, pontualmente, né? Nós vamos exercitar, não é princípio batista não, mas é prática batista, pontualidade. Então nós vamos começar às 18 horas certinho, se Papai do Céu assim nos permitir, tá bom? Vejo todos à noite, que o Senhor possa continuar te guardando, falando ao seu coração nesse dia de jejum e oração, que a voz do Senhor seja clara ao seu coração nesse dia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Até mais.